Bom dia, nono ano, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão entrando para visualizar esse vídeo. Eu vou fazer uma videoaula hoje explicando a atividade, a nossa primeira atividade referente ao conteúdo conjuntos. Então, na atividade que está impresso, na apostila que vocês estão pegando na escola, a primeira questão fala o seguinte: considere o tronco linguístico tupi e a família linguística tupari como conjunto A e B, respectivamente. Quer dizer, nessa ordem, viu, pessoal? O conjunto A está se referindo aqui ao tupi e o B, tupari, tá? Então são dois conjuntos, o A que é a família linguística tupi e o B, tupari, viu? Respectivamente, quer dizer, na ordem em que está sendo apresentado aqui na questão, em que os elementos são as línguas indígenas pertencentes a eles. Aí vem a questão A. Quantos elementos pertencem ao conjunto B? O pessoal está falando do conjunto B. Se está falando do B e falou que é respectivamente tupi e depois tupari, o A é o tupi, como eu acabei de falar, e o B é o tupari. Então ele está querendo o nome lá, está lá em cima no texto, tá? Você pode voltar na apostila e procurar, né? Olha o tupari aqui. Você vai contar quantas línguas, né, pertencem, porque as línguas são os elementos, tá? Ele tá citando na questão, ó. Os elementos pertencem ao conjunto B. Que elementos são esses? Se ele está falando que são famílias linguísticas, né? Você vai contar quantas tem lá, tá? E colocar aqui. E depois você vai dizer, são duas perguntas, ó. Quantos são os elementos, né? Quantas línguas são faladas na tupari. E você vai dizer se é finito ou infinito. Finito você já sabe, é aquele conjunto que tem fim. Infinito é aquele que não se dá para contar todos os elementos dentro do conjunto. Então, você vai dar duas respostas. Você vai dizer a quantidade e vai dizer se é finito ou infinito. Na B, fala assim: quais das fichas a seguir apresentam uma relação verdadeira entre A e B? Pessoal, relação verdadeira entre A e B, você vai julgar qual dessas, né? Ó, quais das fichas, então vai ter mais de uma correta, tá? Que apresenta uma afirmativa verdadeira na relação aqui, ó, tá vendo o símbolo aqui, pessoal? Bem aqui, ó, está contido e não está contido, viu? Então tá aqui, ó, cortado, não está contido. Então você vai julgar cada item desse, tá? Cada afirmativa. A primeira, ó, B está contido em A. Pessoal, está dizendo que as línguas, né, faladas tupari estão contidas, são pertencentes a tupi, tá? Então se você achar que a tupari pertence a tupi, quer dizer, se a tupari é proveniente, esse grupo de língua é proveniente da língua tupi. Se for proveniente, você vai marcar a letra, a opção 1 aqui como correta. Na 2 fala assim, que a A, quer dizer, que a tupi está contido em tupari. Então aqui é um contrário, ó. Essa é a contrária dessa. Então, se você pensar que a primeira é correta, você não pode achar que a segunda é, porque não pode ser vice-versa, tá? Ou B está contido em A, ou A está contido em B, tá bom? Então, uma dessas duas aqui é correta. Na número 3, B não está contido em A. Então, se você achar que B não está contido em A, quer dizer, que a tupari não é do grupo linguístico tupi, você vai marcar essa. E a última aqui fala o contrário, né? Fala que A que não está contido em B. Então, fala que A, ou que a tupi, não está contido em tupari. Então, você vai julgar marcando as opções que são corretas.
Aqui tem mais de uma, viu? Então você vai ter que analisar mesmo, lendo o texto e verificando se um conjunto de língua faz parte ou não do outro conjunto, se está totalmente dentro do outro, tá? Estar contido é a condição de todas as línguas pertencerem ao outro grupo de linguagens também, tá? De línguas. Se tiver uma fora, não está contido. Número 2. Considere os conjuntos. Aí tem A. Vai falar sobre o conjunto A agora, pessoal. Então vamos lá. X tal que, esse símbolo aqui é o tal que, X tal que X é estado da região sudeste do Brasil. Pessoal, é estado da região sudeste, esse X pode assumir o que? Todos os nomes dos estados que pertencem à região sudeste. Então você pode consultar na internet quais são, você pode ir no mapa pesquisar quais são, tá? Aquela região lá onde está São Paulo, Rio de Janeiro, né? Falei 2 já, só que tem mais, né? Conjunto B. X tal que X é um número quadrado perfeito. Pessoal, quadrado perfeito é um número proveniente da multiplicação de um número por ele mesmo, é uma potência, tá? Por exemplo, o 4. 4 é um quadrado perfeito. Por quê? 2 vezes 2 dá 4. Entendeu? Então, ao fazer uma potência, resulta em um número que é quadrado perfeito. Então, você pode fazer potências, tá? A partir do 1 e descobrir todos os quadrados perfeitos aí, tá? Então, x é um número quadrado perfeito menor do que 50. Pessoal, então são todos os quadrados perfeitos, tá? Menores que 50. Quer dizer, você vai pegar os números e vai multiplicar eles por ele mesmo. Essa multiplicação vai resultar em quadrados perfeitos, tá? Que são resultados, tá? Desse conjunto. C. São elementos desse conjunto, tá? Só que não pode passar de 50, tá? Então vamos lá. Falar do conjunto C. X tal que X é um número par e primo. Pessoal, para ser par tem que ser 2, 4, 6, né? De 2 em 2, né? O 1 é ímpar, o 3 é ímpar. E primo? Qual é a condição para ser primo? Pessoal, para ser primo, o número só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então você tem que descobrir, né? Que elemento ou quais elementos têm essas duas condições ao mesmo tempo, tá? Tem que ser par e tem que ser primo. Então tem que ser ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, tá? Mas tem que ser primo, quer dizer, só vai ser divisível por 1 e por ele mesmo, tá? Se existir, você vai colocar... a dica para essa questão é você pegar lá no rascunho lá embaixo, tá? A folha que eu deixei em branco aqui, você fazer esses conjuntos, tá? Faz o conjunto A, faz o conjunto B, o conjunto C e coloca seus elementos dentro, de acordo com a característica que está falando aqui de cada um, tá bom? Aí depois que você vai começar a responder as questões aqui, ó. Letra A. Escreva os elementos de cada conjunto, ó. Ao fazer isso que eu acabei de falar, você já está respondendo. A pede realmente que eu escreva cada, né? Você pode fazer através de um diagrama ou chaves, tanto faz. Então pode fazer um diagrama, coloque ao lado uma letra A maiúscula e coloque os estados da região sudeste. Faz outro diagrama, são 3, tá? 3 conjuntos. Coloca a letra B e coloca os elementos de acordo aqui, ó, os quadrados perfeitos menores que 50. E letra C, outro diagrama, coloca a letra C ao lado maiúscula e você vai procurar quais são ou qual é, né, o número que tem essas duas características ao mesmo tempo. Tem que ser par e primo. Então, ao fazer isso, você está respondendo a A. Na B, entre esses conjuntos, algum deles é subconjunto de outro, justifique. Pessoal, subconjunto, novamente vou falar. Se você perceber que algum conjunto, todos os elementos ali dentro dele faz parte também de outro conjunto. Se acontecer isso, você vai dizer que aquele conjunto é subconjunto do outro, tá? Geralmente do maior, tá? É o menor em relação ao maior. Se todos os elementos do menor estão
também em um outro conjunto maior, nós dizemos que esse conjunto é subconjunto do outro. Bom, e na letra e você vai justificar B para fazer nesse sentido também, né? E justificar com suas palavras o porquê que você acha que aquele conjunto é ou não subconjunto do outro. Letra C. Copie os itens a seguir, substituindo cada quadradinho desse, ó, tá? Que estão aqui, ó, no meio de cada sequência entre número e letra. Você vai substituir pelo pertence e não pertence. Pertence e não pertence, você vai dizer se aquele número está ou não está dentro de um determinado conjunto, tá? Se tiver, pertence. Se não tiver, você bota o não pertence. Então agora nós vamos para a próxima questão. Questão número 3. Observe os diagramas em que estão representados os conjuntos A, B e C. Então está aqui a figura, o conjunto A. Os elementos deles é E, F, A e o B. O B, os elementos dele é o F, o A, o D, o B, o G e o C. E o conjunto C só é aqui no meio, ó. É o B, o G e o C. Aí tem o H também, que faz parte do B, viu? Letra A. Copie os itens a seguir, substituindo de novo, substituir o símbolo aqui, ó, que está no meio entre as duas letras, representando os dois conjuntos, pelo está contido e não está contido. Lembre-se, a gente usa está contido quando você perceber, pelo diagrama aqui, ó, pelos diagramas, que todos os elementos de A estão dentro, né, do B. Aí você usa o está contido. Se ficar alguém de fora, você coloca o não está contido, viu? Escreva os elementos de cada conjunto utilizando chaves. Bom, agora você vai reescrever, só que em vez de botar o diagrama, você vai botar chaves, mas vai colocar, tá? Todos os elementos que visualmente eu acabei de falar até, você vai colocar entre chaves eles, tá? Nessa questão aqui, na B. Seria igual aqui, ó, essa B aqui, você vai usar chaves igual aqui, ó, tá usando. Só que antes da chave, você bota a letra do conjunto. Conjunto A igual, aí abre chaves, volta aqui e bota os seus elementos, que são as letras que tá dentro do conjunto A aqui, ó, tá? B, ou número 4, e última questão, tá? Quais dos itens a seguir corresponde a uma outra representação do conjunto? Aí tem o conjunto A, ó. X, tal que X é múltiplo de 3. Pessoal, essa questão aqui ficou até respondida para vocês, até eu esqueci de retirar aqui, ó, a opção, ó. Eu deixei aqui, tá? Então essa questão aqui não tem como mas eu vou explicar ela, porque que aqui está a resposta, ó. Na hora de elaborar a questão eu esqueci de apagar aqui, ó. Ficou a questão número 2 já assinalada como correta, tá? Aqui a 2. Então, ó, qual dos itens a seguir corresponde uma outra representação do conjunto X é um múltiplo de 3. Pessoal, aqui está na forma genérica. O que ele fez? Ele pegou e botou as representações entre chaves, ó. Múltiplo de 3. O que é um múltiplo? Foi falado que múltiplo é a multiplicação do número por todos os números naturais começando do zero. 3 vezes 0 é 0. Logo o número 1 está fora, ó, porque aqui começou no 1, ó. Cadê o 0? Faltou, tá vendo? Número 2 aqui, ó. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Reticência quer dizer, é um conjunto infinito, porque não dá para me colocar todos os múltiplos de 3, é infinito. Então, por isso que a opção correta aqui é a número 2. Número 3, vamos verificar por que ela não é. E a número 1 também está incorreta, porque não colocou como um conjunto finito. Tinha que ter colocado a reticência, porque é infinito os múltiplos. Essa aqui está errada por isso também, porque não tem a reticência. E colocou só 2 elementos, ó. É infinito, faltou vários aqui, faltou o 0 também e a reticência. E o 4 está faltando também, tem a reticência, mas faltou
Quem? Faltou o 0, faltou o 3, o 6, o 9, né? Não colocou na sequência correta aqui, tá? E outro motivo também, você pode dividir, tá? Esses números aqui por 3 para ver se dá correto, tá? A divisão. Porque ao dividir tem que dar a divisão exata para você verificar que um número realmente é múltiplo, tá? Você tem que fazer a divisão. Então, a correta aqui realmente é a número 2, tá? Agora você responde pelo menos, né? Você vai dizer que é finito ou infinito. Acabei de falar também a resposta, mas você coloque aí na questão, viu? Marque, né, a opção correta, faça um X e coloque aqui embaixo se é finito ou infinito. Então tá aí, pessoal, foram as explicações das 4 questões primeiras aí. A próxima videoaula eu vou postar mais no meio da semana, explicando agora, né, mais para frente um pouco o conteúdo. Nós vamos entrar agora aqui, dando sequência, vai ser o conjunto dos números naturais, tá? Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros. Então nós vamos ver na próxima videoaula, tá? No meio da semana eu vou postar para vocês e vou colocar o link no grupo para vocês assistirem. Bons estudos a todos.